Glória a Jesus. Queridos irmãos, servos e servas de Deus, um conselho que temos que dar aos pais é no sentido que não deixe de enviar os seus filhos às reuniões de jovens e menores. É verdade, irmãos, que durante a semana muitos pais têm um trabalho duro, as crianças vão à escola, os jovens vão às universidades, ao colégio, mas, irmãos, a reunião de jovens e menores é fundamental para que a nossa juventude e as crianças aprendam Deus. Uma coisa, queridos, temos que saber que a responsabilidade dos pais nesta parte é muito grande diante de Deus. O Senhor já falou através de Moisés. E, irmãos, pela doutrina cristã apostólica, irmãos, é dever dos pais ter prazer de ensinar Deus aos seus filhos e enviá-los às reuniões para jovens e menores. Porque tem muitos pais que estão vacilando nesta parte. Muitos pais estão dormindo. Irmãos, hoje são crianças, estão debaixo da nossa tutela, debaixo da nossa inspeção. Daqui um pouco, irmão, ficarão jovens, chegarão à idade da puberdade, irmãos, e se nós não ensinarmos Deus e a doutrina cristã apostólica, irmãos, o que vai acontecer? Eles tomarão outros rumos, porque, irmãos, o mundo hoje tem sobre si uma inversão de valores, que se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós não estamos criando filhos, estaremos criando serpentes. Ouçam isso, queridos, falamos isso com muito cuidado. Tem muitos pais que estão vacilando, criando, irmão, dentro da doutrina. Quando tornam-se adultos, estão sujeitos aos espíritos que tomam conta da humanidade e que atingem, irmãos, não só a alma, mas mormente o espírito. Então, queridos, façamos o nosso dever. É verdade que a palavra de Deus fala clara. Irmão, quando o Senhor Jesus pregou e falou, irmão, que, irmãos, ele veio lançar fogo na terra. E numa casa estarão 3 divididos contra 2, nora contra sogra, irmão, e por que não dizer pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha. Jesus falou que importava que ele fosse batizado com um certo batismo, e quanto ele se angustiava até que chegasse esta hora, que era a cruz que restava para ele. Mas, irmãos, façamos aquilo que cabe a nós. O que nós não pudermos fazer, provavelmente, irmão, e temos certeza, o Senhor fará por nós. Porque a conversão, irmão, nós fazemos aqui nos compete. A conversão vem de Deus. Ele que é Pai dos Espíritos, sabe qual é a reação desses Espíritos também. Se ele vai ser abençoado, ou já está, irmão, de uma outra forma. Também, irmão, com respeito ao batismo, irmãos, nós tivemos ensinamento, mas antes vou dizer aos irmãos aquilo que a palavra diz. O batismo é mandamento do Senhor. Mesmo depois de ressuscitado, os irmãos vão ver lá em Marcos, que ele fala e ordena o batismo. Mas, irmão, não cabe a nós determinar ou falar ou mandar. Nós, quando evangelizamos, falamos das coisas de Deus, nós falamos sobre o batismo, que é mandamento da palavra de Deus. Mas quanto a determinar ou mandar, agora você pode batizar, você deve batizar, não cabe a nenhum de nós. Ninguém pode mandar ninguém, nem filho, irmão, nós não podemos mandar, nem proibir. Cabe a cada um, irmão, não por emoção, mas por chamamento divino, por ordem divina, porque cada um de nós, irmão, o Senhor opera de uma forma. Uns o Senhor permite que uma criança seja batizada, irmão, até para segurá-lo. A outros, irmão, o Senhor sabe o que pode acontecer, irmão, ele vai fazer um chamamento após, depois de um certo tempo, irmão,
Nós temos caso, eu conheço um caso, irmão, de um irmão que congregou 50 anos. Depois de 50 anos de congregar, o Senhor chamou ele foi batizado. Cada um tem uma reação do seu próprio espírito, irmão. Nós não temos nenhuma autoridade para mandar batizar. Assim também aqueles que se congregam entre nós, que às vezes vêm de denominações outras, irmão, e às vezes chegam, tem irmão que já, você precisa batizar. Irmão, não façamos isto. Eu falo para os irmãos porque eu tenho carta do irmão franciscano, irmão falando sobre isto, está guardadinha lá comigo. Não devemos mandar ninguém batizar. E se a pessoa vem, às vezes de uma outra igreja, irmão, uma igreja evangélica, e fala, eu quero congregar com vocês, mas eu já sou batizado, se eu sou obrigado a batizar, está na tua consciência, é você e Deus. O batismo é mandamento do Senhor e você se analisa a si mesmo. Aconteceu comigo, irmão, algum tempo atrás, numa das congregações que atendo, chegaram duas pessoas, uma de uma igreja e outra de outra, vieram falar comigo e disseram, olha, irmão Davi, chamaram de irmão, foram humildes, né? Porque essa questão de chamar primo, isso aí é pecado, viu, irmão? Não façam isso aí, não. Mas chegaram para mim, nós vimos aqui porque lá onde nós estávamos, nós percebemos que o Espírito de Deus não fala. E nós chegamos aqui esperando que o Espírito de Deus fale aqui. E nós queremos ficar com os irmãos. Eu sou obrigado a batizar? Falei, não, está na vossa consciência. Vocês foram batizados em Cristo ou foram batizados na igreja? Não souberam responder. Quando chegou no sábado, teve batismo, os dois se batizaram. Os irmãos estão vendo como é que são as coisas? Mas, irmão, nós sabemos que é Deus que opera, não somos nós. Agora, está na consciência da pessoa de cumprir o mandamento da palavra. Agora, se ele vem e fala, eu já sou batizado, quando está congregado, congrega. Nós te recebemos aqui como servo de Deus. Quem julga almas, irmãos, é Deus. Nós julgamos disciplina da igreja. Entendamos isto? Porque tem muitos irmãos, e eu falo para os irmãos, porque, irmão, não há lugar para extremismo na obra de Deus. Para cumprimento da doutrina, sim. Agora, a doutrina não é doutrina nossa, é a doutrina da palavra. E Pedro, depois da sua conversão, irmãos, vamos ir lá na Epístola Universal, falou sobre o batismo que salva, a indagação de uma boa consciência para com Deus. Porque se a pessoa recebe um batismo, irmão, e toma só um banho e não modifica a sua vida, aquele batismo não adiantou nada. Ele não fez um pacto com Deus. Não é só a questão de a nossa consciência, é a consciência para com Deus. Por isso que é muito importante. Nós orientamos, mostramos a palavra, evangelizamos. Agora, quanto, irmãos, a receber o batismo, nós só vamos ensinar, que é mandamento da palavra de Deus, o batismo nas águas, para perdão dos pecados. Agora, existe, irmãos, realmente, Jesus falou de um batismo que ele recebeu na cruz. Por isso que prestam bem atenção neste ensinamento, que quando Jesus falou desse batismo, irmãos, teve dois transgressores que foram lá na cruz com ele. Presta atenção para os irmãos entender as coisas. Aqueles dois transgressores, Jesus estava sendo batizado na cruz. O batismo, irmãos, estava o batismo da morte e da vida que nós receberíamos através da cruz dele, recebendo a maldição para nos dar a bênção. Aqueles dois estavam sendo batizados junto com ele, um para condenação e outro para salvação. Porque lá na cruz, irmão, um zombava do Senhor, o outro falava, nós estamos aqui porque merecemos, e esse justo que está aqui não merece. Olhou para o Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. A cruz foi o batismo dele. Vocês estão entendendo a doutrina, queridos? Nós temos que falar isto e ensinar sem medo, viu, irmãos? Ensinar o que está na palavra. Porque muitos, mas sabe, irmãos, não saímos fora da doutrina. Vamos que quando chegar essas pessoas vêm congregar, louvado seja Deus, recebamos com alegria. E quanto ao batismo, deixa na consciência deles. Tá certo? Mas recebamos, irmãos, e temos eles como nossos irmãos.
Deus seja louvado, irmãos. Queridos, faço um apelo não só aos irmãos presentes aqui, mas a todos quantos estão ouvindo este conselho. A coleta é doutrina, é dever do crente, irmão, entender a necessidade na obra de Deus. E as coletas na obra de Deus, irmãos, o primeiro lugar que ela vai ser beneficiada é a obra da piedade. O primeiro lugar que ela vai beneficiar, a obra da piedade. Depois vai beneficiar a construção, vai beneficiar também as despesas da congregação, as viagens missionárias. Mas, irmão, a coleta, a primeira função dela é atender o necessitado. Bem-aventurado aquele que tem o coração aberto para as coisas de Deus. Porque, irmão, muitas vezes nós ficamos olhando uma coisinha e não olhamos a coleta que é mandamento da palavra. Irmão, vê o que está escrito lá em 9 de Coríntios. Entenderam, irmão? Cada um de nós entenda isso aí e procure se enquadrar dentro da palavra. Aguardemos a santa palavra que o Senhor nos enviará. Deus seja louvado, irmãos.